O debate agora na Venezuela é que estão sim celebrando com muita alegria a liberdade dos presos políticos, mas existem muitos, dezenas de presos políticos que agora as imagens começam a ser mostradas nas redes sociais. Aliás, o X, o Twitter, voltou para a Venezuela depois daquele período todo. Eles agora conseguem utilizar as redes sociais, a liberdade volta à Venezuela e imagens estão nos mostrando, veja bem, que há pessoas que estão saindo completamente arrasadas dos centros de tortura. Há um caso que eu estava vendo na internet em que ele nem conheceu esse cidadão, conseguiu reconhecer a família. Ele estava andando com dificuldade e tamanha foram as sessões de tortura ali naquele helicoide, e que agora será transformado, como dizem, no museu, mas num museu muito parecido com o Museu do Holocausto. Será para lembrar aquilo que o regime impôs. Mas aí eu deixo essa advertência ao Brasil e aos nossos políticos. Eu pergunto aos nossos políticos, será necessário o que mais para que a gente acabe com a perseguição política no Brasil e libertem aqueles que são reféns do ministro Alexandre de Moraes e do STF até hoje? Porque, veja bem, são condenados políticos. Ou há dúvida de que eles estão sendo acusados de uma tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de associação criminosa armada? Essas acusações são feitas em um crime tipicamente político, e eles são presos políticos. E mais do que isso, será que o povo venezuelano vai tratar essas torturas e violações dos direitos humanos agora, no processo de estabilização e pacificação, como? E aí eu deixo essa advertência, porque nós temos chance de desescalar essa desunião no país, essa desagregação que nós temos hoje, que vão para as famílias, para as igrejas, todos os locais. Hoje nós temos pessoas que polarizadamente, umas gritam sem anistia. Há imagens de Diosdado Cabello, de Maduro e da própria Delcy rindo e dizendo sem anistia. E agora a anistia foi imposta. E eu pergunto, nós precisaremos chegar a esse nível de constrangimento de uma potência estrangeira, constranger as nossas autoridades para que a gente não deixe o país descambar nesse nível? Por quê? Nós temos o Clezão. Nós temos já 4 ou 5 pessoas que morreram desde das prisões do 8 de janeiro, que não estavam presas, mas estavam de tornozeleira, com uma série de limitações para tratamento médico, para deslocamento, para trabalhar. Nós temos pessoas no exílio, nós temos o quê? 400, 500 brasileiros no exílio que foram obrigados a fugir do país porque foram condenados, e alguns deles que foram condenados porque estavam na praça no dia 9 e nem foram no dia 8, porque não quiseram assinar o acordo de não persecução penal, foram jogados no inquérito do dia 8 e também estão sendo condenados por tentativa de golpe de Estado, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por associação criminosa armada. Esse julgamento farsesco, essa manipulação, está na mão do Congresso. Eu pergunto, o Congresso vai empurrar com a barriga e que nós vamos continuar com essa... Tem um rapaz que eu soube que foi preso ali no dia 8, 9 de janeiro, ficou na papuda esse tempo todo, não saiu, foi condenado e já começou a cumprir pena. Ou seja, nós temos presos políticos que estão não de tornozeleira, mas ficaram no sistema penitenciário esse tempo todo. E são pessoas inocentes dos crimes a que lhes foram atribuídos. E aí eu digo, alguém tem dúvida de que Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Zanin fizeram um julgamento farsesco e político e que deveriam ser julgados como impedidos, já que tinham interesse pessoal, político na condenação? Então eu digo para você, Paulo, se o nosso Congresso não tomar a iniciativa, nós teremos o dissabor de sermos rotulados pela comunidade internacional de termos mais presos políticos do que a Venezuela e Cuba, porque Cuba libertará os seus presos políticos, a Venezuela já libertou. Será que nós teremos a vergonha de sermos considerados o país da América Latina com a maior quantidade de presos políticos perseguidos e pessoas no exílio? Porque, como você disse, a comunidade cubana vai voltar às pressas para Cuba e vai tentar reerguer o país. Os venezuelanos na diáspora já estão voltando e querendo refazer os seus negócios. E os nossos exilados? Nós temos 3 deputados exilados, Ramagem, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. Nós temos pessoas no exílio hoje que são obrigadas a fugir do país por causa da perseguição política. Nós vamos continuar trilhando esse caminho?